O movimento comunista, ele trabalha a curto, médio e longo prazo. Então, como é que vai se dar este controle do ser humano? Penetrar nos tribunais é algo importantíssimo. O direito ele termina sendo, e particularmente a sua efetivação nos tribunais, termina sendo uma importante e eficaz técnica de engenharia social. Porque é aquela velha história, né? O que a escola não me convenceu, o que a imprensa, os meios de comunicação, as tais redes sociais não me convenceram, o direito vai e me proíbe. Então, se a escola não me convenceu, se a imprensa não me convenceu, se os tais formadores de opinião não me convenceram de que criança tem que praticar sexo, aí o direito me proíbe de contestar isso, me acusa de discriminador. Você entende a lógica? Então, por isso a importância de entrar nos tribunais, de entrar no direito, através, inclusive, não só dos tribunais especificamente, dos julgamentos, dos entendimentos dos juízes, mas entrar no direito, inclusive, pela própria legislação. Controlar as escolas, usá-las como meio de transmissão do socialismo e da propaganda comunista vigente. Suavizar o currículo, ou seja, emburrecer as crianças, as pessoas. Quanto menos raciocínio, melhor. Quanto menos o trabalho com a dimensão do cérebro reflexivo, cognitivo, melhor. Transformando os seres humanos em meros animais associativos. E nesse sentido também, graças a muitos professores, não são poucos, muitos professores e pedagogos que passaram a defender essas pedagogias e essas práticas de sala de aula, em todos os níveis do ensino do Brasil e do mundo. Até porque o ensino hoje, cada vez ele cobra menos conhecimento do professor. Agora você vai tirar cada vez mais a educação cognitiva, racional, técnica, para uma educação emotiva, frases de efeito, despertar a emoção e não raciocínio. E é claro que então você não precisa ter muito conhecimento para isso. Basta você ser um bom artista, saber usar as palavras de sala de aula, saber usar esses jargões, despertar a emoção no aluno, porque quando você desperta a emoção na pessoa, você tem mais facilidade de fixar uma ideia nela. Então, se você provoca revolta em sala de aula, o seu aluno termina achando que ele aprendeu muito com você. Na verdade, ele não aprendeu absolutamente nada. Controlar as associações de professores, impor a linha do partido nos livros didáticos. No direito, a mesma coisa. Você vai ver sempre autores aqui no Brasil, sempre a forte aderência, publicação de autores da esquerda. Você vai ver quem é que se lê aqui no Brasil? Norberto Bobbio, um marxista, um socialista, marxista italiano. O Foucault, um autor, inclusive, mal entendido no Brasil, eu prefiro até crer assim. Porque o caos e a destruição que o Foucault propõe com os livros dele, a desconstrução do direito, né, que na verdade essa crítica ao direito, desconstruir o que é acabar com o direito penal, acabar com o sistema prisional, usar as revoltas estudantis para fomentar protestos públicos contra programas ou organizações sob ataque comunista. Claro que você vai usar os estudantes. É claro que você vai usar os adolescentes, os adultos jovens. Esses são os mais vulneráveis a essas ideias emotivas revolucionárias. São presas fáceis. Infiltrar a imprensa, isso não é novidade no Brasil. Controlar as resenhas literárias e as redações editoriais e ocupar cargos diretivos. Ocupar as posições chaves no rádio, na televisão e no cinema. Obter controle sobre os críticos de arte e diretores de museus. Nosso plano é promover a feiura, a arte repulsiva e sem sentido. Quebrar padrões culturais de moralidade através da programação pornográfica e obscenidade em livros, revistas, filmes, rádios e TV. Então você começa a ter aí as primeiras diretrizes de como isso vem de longe. Aí o pessoal fala que é teoria do complô, meu filho. Isso não é teoria. Isso é um complô contra a sociedade, o mundo ocidental. Isso não é teoria, é prática, é diferente. Que há uma articulação invisível, que há um plano arquitetado e executado em médio e longo prazo, e nós estamos vendo as mesmas coisas que estão expostas aqui nesse livro, publicado em 1956, a primeira publicação em 1956, isso se repete no Brasil com muita força. É importante salientar duas coisas. Primeiro, o conceito de democracia.
Conceituar é algo importante para o ser humano, porque nós precisamos entender o mundo externo e o mundo interno a nós mesmos. Por isso que nós conceituamos, para que nós possamos lastrear o nosso raciocínio e compreensão da realidade interna a nós e externa a nós, o mundo em que vivemos. Se nós conceituamos errado, obviamente, nós entendemos errado. Então, não é à toa que você está assistindo essa alteração, essa distorção semântica e cognitiva de determinadas palavras e expressões. Uma forma muito simples de fazer isso, muitas vezes não é nem omitir as palavras, é mudar o sentido delas ou dar a elas diversos sentidos, de forma que ela não tenha mais precisão alguma. Isso faz com que você simplesmente não tenha mais esta palavra e o seu respectivo conceito, a sua respectiva definição, como parâmetro para entender o mundo aí fora. Democracia, para mim, é um grande exemplo disso que estão fazendo. Hoje, qualquer coisa é democracia. Observe. Democracia, enquanto uma forma de governo, graças ao seu Jürgen Habermas, da Escola de Frankfurt, virou forma de Estado. Estado democrático. O Estado ele não é mais republicano, ele não é mais monárquico, ele é democrático. Isto foi exatamente, conceitualmente falando, a porta aberta para a entrada daquilo que o Gramsci chamou de sociedade civil organizada. O conceito de Gramsci, sociedade civil organizada, está aí. ONGs, fundações, movimentos revolucionários que devem adentrar o Estado e formar num só nível a relação entre sociedade política e sociedade civil. O auge, o meio para alcançar o que o senhor Marx chamou e o senhor Lenin chamaram, os dois chamaram de ditadura do proletariado. Você pega esses manuaizinhos aí, muito comuns nos cursos de direito, principalmente, né? O pessoal elogiando o iluminismo, elogiando a Revolução Francesa. Aquilo ali foi um dos maiores massacres que a humanidade já assistiu, gerando depois outros massacres inspirados nele. Inclusive o Lenin, ele vai se inspirar na Revolução Francesa, inclusive num rito sacrificial, um sacrifício, uma oferenda à morte do rei Luís XVI e sua família, e depois, lá na Rússia, o czar com a sua família também, foi um rito de sacrifício. E Rousseau fala lá de democracia, mas a democracia que Rousseau está falando não é a democracia liberal, um homem, um voto, não é a democracia que busca, através da Constituição, respeitar os nossos direitos e garantias individuais. Então, daí vem, você pega lá o conceito de Rousseau de democracia achando que uma coisa é outra. E já está lá, a ideia já está lá. Centro de Estudos Professor Oswaldo Bastos. Projeto Educação, Ensino e Cultura.